Eu quero falar a respeito de 4 propósitos divinos diante desta crise do novo coronavírus. Propósito número 1, a salvação da humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de acordo com Ezequiel 33:11, diz o seguinte: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus, então, ele não deseja que o homem morra, espiritualmente falando, e, consequentemente, eternamente. Deus não quer que o homem morra. Ao contrário, Deus quer que o homem viva. Para isto, ele tem que receber o Senhor Jesus como único Salvador e Senhor de sua vida. Ainda de acordo com 1 Timóteo 2,4, diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos hoje, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham a ter o conhecimento pleno da verdade. Por isso que Deus está permitindo esta pandemia com alguns objetivos. E o principal deles é a salvação da humanidade. É claro que nem todo mundo vai querer esta salvação. Mas Deus, ele está indo até as últimas consequências. Porque esta crise trata-se de uma crise universal, que está trazendo pavor, medo, fobia em todo mundo, e Deus quer se utilizar destas circunstâncias para levar as pessoas à presença dele. O salmista já falava isso no Salmo 119, versículo 71. Foi bom eu ter sido afligido para aprender os teus decretos. Deus quer que as pessoas conheçam a verdade, conheçam os seus decretos, conheçam os seus princípios e valores bíblicos e levem em consideração na prática para serem salvos pela fé em Jesus Cristo. Muito bem. Segundo propósito é o propósito no qual Deus quer trazer de volta aqueles que estão afastados, aqueles que estão vivendo um cristianismo superficial, raso. Deus não deseja que essas pessoas continuem desta forma, porque continuar vivendo desta forma faz lembrar daquilo que Paulo advertiu aos romanos e também aos gálatas. Segundo Paulo, trata-se de uma vida carnal. Esta vida carnal, se a pessoa não se voltar para Deus, ela vai estar caminhando para a morte. E Deus não deseja isso. Jesus falou do joio no meio do trigo, parábola do joio e do trigo. E ele quer transformar o maior número possível de joio em trigo. E, por fim, como diria Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 14, ele vai dizer: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Tem muita gente que está na igreja, frequenta a igreja, mas estão perdidos, como aquela dracma na casa daquela mulher, aquelas 10 dracmas. Lucas 15 fala do filho pródigo, que também se afastou do pai, fala da ovelha que se desgarrou, e da dracma perdida. Representam aqueles que estão afastados de Deus, que precisam voltar. Este é o segundo objetivo e propósito de Deus diante desta crise, deste novo coronavírus. Em terceiro lugar, Deus quer consolidar aqueles que já estão firmes, aqueles que já estão brilhando, que continuem brilhando ainda mais, aqueles que estão na fé, que continuem de fé em fé, aqueles que estão
se colocando como sal da terra, luz do mundo, e continue se posicionando como igreja que honra a palavra do Senhor, que se atém unicamente ao Evangelho da graça de Deus. Continue amando, perdoando, suportando, fazendo a obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, sedes constantes e abundantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é inútil. Continue trabalhando, esse é o propósito. Aqueles que estão produzindo, como ramos unidos à videira verdadeira, continue produzindo mais e mais, para que Deus continue sendo glorificado na terra. Finalmente, Deus deseja trazer uma consciência para o mundo todo, incluindo aqueles que se dizem de Deus e aqueles que ainda não se decidiram para Deus. Deus quer formar a seguinte consciência: qual é o lado no qual você se encontra? Seja você lá quem for, no mundo todo. Você se posiciona por Cristo ou pelo diabo? Pela luz ou pelas trevas? Pela vida ou pela morte? Pela bênção ou pela maldição? Qual é o seu posicionamento? Você precisa tomar consciência disso. Deus já sabe, mas Ele quer que você tenha essa consciência. Você se posiciona como aquele que é uma testemunha de Jesus ou uma testemunha falsa? Você se identifica com ovelhas de Jesus ou com bodes? Você é aquele que defende a cultura judaico-cristã ou marxismo cultural? Você é alguém que se posiciona com um viés da esquerda ou da direita? Você é a pessoa que está procurando juntar pessoas a Cristo ou está separando da presença de Cristo? Você se coloca como alguém que está edificando sobre a rocha que é Cristo ou sobre a areia? Enfim, Deus quer que você tome consciência desse dualismo diante de Deus. Deus já sabe, mas quer que você tenha consciência disso. Porque Deus não vai permitir que a grande tribulação ela venha sobre toda a terra sem que antes você se posicione. Você assuma a sua identidade moral, social, política, religiosa, espiritual, diante de Deus. Quando foi para Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus antes enviou 2 anjos lá, para saber qual o posicionamento daqueles habitantes naquela cidade. Deus já sabia, mas Deus queria ver o caráter daquelas pessoas e levar aquelas pessoas a olharem para si mesmo e ver em que estado elas se encontravam moralmente falando. E a prova foi, quando os anjos chegam lá, elas tentaram manter relações sexuais com os anjos. Ou seja, revelaram o seu caráter de promiscuidade, de imoralidade, de rebeldia diante de Deus. É isso que Deus quer fazer com o mundo todo. Só assim, homem nenhum terá desculpa, mais uma vez, porque só o fato de Deus se revelar através da criação, não há desculpas para quem quer que seja. Mas Deus está dando mais uma oportunidade do homem sobre toda a terra absorver esta consciência diante desta crise profunda do novo coronavírus. De que lado você está? Deus quer saber. Antes que ele arrebate a igreja e permita o governo da besta, o governo da ordem mundial, o governo do anticristo. Valério Pontes, se você não é inscrito, se inscreva. E se você gostou desta mensagem, dê o seu like e compartilha. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.